E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Cientistas descobrem que o segredo genético de uma criatura bem estranha pode frear sim o envelhecimento humano. O experimento mais sensível do mundo consegue detectar as distorções do tecido do espaço-tempo. Nos Estados Unidos, surgiu o primeiro robô humanoide que lança um drone e dirige sozinho e voa nas suas costas. Cão robô lançador de granadas e pronto para atacar de forma autônoma também foi revelado por lá. China revela o primeiro robô humanoide do mundo que é a prova de poeira, chuva e calor extremo. Bora ver essas novidades aí. Olá, impressionado e impressionada, eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Se gosta do nosso canal, já deixa aquele seu like, se puder, compartilha e deixa aquele comentário para ajudar no engajamento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu sei que assistindo o Realidade Impressionante e vendo esses humanoides aí, alguém já pensou o seguinte: e se um robô humanoide não apenas caminhasse, mas também lançasse um drone das costas, que seria capaz de voar, dirigir e até voltar para se acoplar como se fosse parte do mesmo corpo? Isso aí já é realidade, tá bom? E vem direto do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech. Chamado de Sistema X1, o projeto une duas máquinas: o robô humanoide chinês Unitree G1, modificado para carregar peso e se locomover com estabilidade, e o robô multimodal M4, que pode voar, rolar sobre rodas e até mesmo pousar com precisão. Esse é o resultado de um sistema robótico híbrido que combina as três formas de locomoção: caminhar, dirigir e voar. Isso tudo em um único organismo mecânico. Durante a demonstração no campus de Pasadena, o humanoide caminhou até uma área aberta e lançou o M4 das suas costas como um drone de mochila. O pequeno robô sobrevoou os obstáculos, se transformou em um veículo com rodas para continuar o percurso e, ao encontrar um lago no campus, ele simplesmente voltou a voar para cruzar a água, uma exibição de coordenação e autonomia que é inédita até agora. O desafio é fazer com que diferentes robôs trabalhem juntos como se fosse um só sistema, explicou Maury Garieb, diretor e fundador do CAST. Já Aaron Ames, líder do laboratório de locomoção do Caltech, destacou a importância de gerar movimentos sem depender de dados humanos, algo essencial para robôs que atuarão em cenários complexos e imprevisíveis. O projeto X1 é o resultado de uma união de vários laboratórios: o Ames Lab, que é responsável pelo controle de locomoção, o Garieb Group, que desenhou o M4, o TI, que cuidou da autonomia e computação embarcada, e a Northwestern University, que trabalhou na mecânica de transformação. Para o futuro, a equipe quer aprimorar essa robustez e a segurança do sistema, tornando-o confiável o suficiente para missões críticas. Se o X1 for bem sucedido, ele pode sim inaugurar uma nova geração de robôs híbridos, máquinas capazes de combinar a inteligência e a força de várias formas mecânicas em um só corpo autônomo. E a Skyborn Technologies dos Estados Unidos apresentou o Kodiak, um quadrúpede de ação direta que combina a mobilidade de todo o terreno com pacotes letais modulares, como um lançador de granadas de 40mm e um módulo de espingarda calibre 12. Quando falo em modular, isso significa que a plataforma aceita diferentes cargas úteis conforme a sua missão. A ideia é bem clara: dar a pequenas unidades uma opção remota de letalidade precisa, controlada por um único operador humano e pronta para implementação em minutos. O coração do sistema é a combinação de hardware robusto e mira assistida por inteligência artificial. O TEOB, caixa óptica eletrônica de alvo, fornece processamento embarcado para identificar, rastrear e calcular a balística em tempo real, tanto de dia quanto de noite. Com certificação IP67, que quer dizer que é resistente à poeira e à água, o robô atravessa lama, sobe escadas e se insere em escombros, e isso são tarefas difíceis para veículos tradicionais. O argumento comercial da Skyborn é que os operadores humanos podem ser treinados rapidamente e que a máquina reduz a exposição humana em cenários perigosos, ao mesmo tempo em que oferece precisão nos ataques. Mas essa mesma promessa traz um peso moral. A automação de letalidade e a autonomia de navegação mudam a dinâmica do combate. Sim, as equipes homem-máquina poderão operar mais rápido e mais distante do risco, e os drones aéreos e terrestres poderão coordenar os ataques sincronizados. Mas cá entre nós, tá bom? Sabemos como é que tudo isso aí vai funcionar, não é não? Máquinas serão usadas para atacar seres humanos, isso é óbvio. A Skyborn fala de um ecossistema em rede que é integrado com os seus SWAS cérebros MI, multiplicadores de força e soluções de baixo custo, mas também abre espaço para perguntas sobre controle, responsabilização e escalonamento dos conflitos, e isso em situações em que
as decisões de vida e morte são mediadas por softwares, sensores e por inteligência artificial. E hoje já se há o risco de adoção dessas plataformas por atores estatais e também por não estatais, além do uso indevido e até mesmo transformá-las em alvos para ataques cibernéticos. Quando os robôs conectados são hackeáveis, a situação se inverte, não é não? A Skyborn, porém, afirma que parceiros do governo norte-americano já testaram esse sistema em cenários reais, o que mostra o quão rápido essa tecnologia pode migrar do laboratório para o campo de batalha. No coração de Stuttgart, na Alemanha, algumas das árvores mais antigas da cidade, vivas há quase 2 séculos, agora contam com guardiões muito especiais. Drones inteligentes equipados com sensores e câmeras que são capazes de monitorar cada sinal de estresse climático. O projeto, desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Hohenheim, une tecnologia de ponta e ecologia para preservar o patrimônio natural desses históricos jardins locais. Batizado informalmente de Cavaleiros Drones, o sistema realiza voos semanais sobre as copas das árvores, capturando as imagens térmicas e multiespectrais que revelam as mudanças invisíveis a olho nu, isso desde variações de umidade até sinais precoces de falta de água. Essas informações permitem ajustar a irrigação com muita precisão, garantindo que cada árvore receba apenas o que realmente precisa. A tecnologia dos drones não atua sozinha, são cerca de 100 sensores que estão instalados manualmente nas copas das árvores por escaladores profissionais, e isso mede temperatura, fluxo de seiva e a umidade do solo. Os dados são integrados ao sistema de central de análise do drone, criando assim um modelo tridimensional da saúde de cada árvore. Além de reduzir o desperdício de água, o projeto ajuda a compreender como as árvores reagem ao estresse ambiental em tempo real, o que pode se tornar um modelo de referência para também outras cidades europeias. Além disso, o sistema segue protocolos rígidos de segurança. Cada voo é operado por 2 seres humanos pilotos licenciados, e o drone conta com baterias secundárias e mecanismos redundantes de propulsão para evitar acidentes. E o que falta em beleza para esse serzinho aqui sobra em resistência. O rato toupeira pelado, aquele pequeno roedor africano de aparência bem incomum, vive por quase 4 décadas sem sinais graves de envelhecimento. Agora, os pesquisadores da Universidade de Tongji, em Xangai, podem ter descoberto o porquê isso acontece. Segundo o estudo, a resposta está em 4 minúsculas mudanças de aminoácidos que transformam a forma como esse animal repara o seu próprio DNA, funcionando como uma verdadeira caixa de ferramentas genéticas que previne a morte celular e mantém os seus órgãos jovens por muito mais tempo. O foco está na enzima chamada cGAS, responsável por detectar os danos no DNA. Em nós, seres humanos, ela tende a inibir o reparo natural das células. Já no rato toupeira pelado, essas 4 mutações aí fazem o oposto. A enzima mencionada ativa um poderoso mecanismo de correção de falhas genéticas, estabilizando o genoma e atrasando o envelhecimento celular. É como se o corpo desse roedor aí tivesse aprendido a consertar os seus erros antes que eles se tornassem irreversíveis. Para testar essa hipótese, os cientistas inseriram essa enzima do rato toupeira pelado nas células humanas e também de camundongos. O resultado foi bem impressionante. As células começaram a se regenerar muito mais rápido e mostraram menos sinais de envelhecimento. Quando a mesma alteração foi feita em moscas das frutas, a vida média delas aumentou em cerca de 25%, um salto enorme considerando que elas vivem apenas 40 dias. Em camundongos, o efeito foi ainda mais evidente. Os animais envelhecidos ficaram mais fortes, menos frágeis e com pelos mais saudáveis e os órgãos mais funcionais por muito mais tempo. Em outras palavras, tentando deixar um pouquinho mais didático do que já é, o rato toupeira pelado tem essa versão da enzima que bloqueia a senescência, a morte lenta das células e mantém o corpo em equilíbrio, quase como se ele tivesse uma defesa natural contra o tempo. E isso abre a porta para uma pergunta que mexe com a biologia moderna. Seria possível copiar esse mecanismo e aplicá-lo em nós, seres humanos? Os cientistas acreditam que sim, pelo menos em teoria, tá bom? As semelhanças biológicas entre nós e esses roedores bem estranhos aí sugerem que, um dia, poderemos adaptar essa edição genética aí, entre aspas, tá bom? Para reforçar o nosso próprio reparo celular e prolongar a saúde natural do corpo. Mas eles também alertam, ainda é cedo para tudo isso aí, tá bom? O envelhecimento é um processo complexo e o DNA é apenas uma das peças desse quebra-cabeça. Inflamações, hormônios e metabolismo também entram nesse jogo. Mesmo assim, essa descoberta reforça uma ideia que fascina a ciência já há várias décadas. Poderemos um dia alcançar a mortalidade? E se isso acontecer, será pelo uso de ciência e tecnologia? Me diz aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. E enquanto os telescópios buscam os buracos negros e partículas misteriosas, um pequeno aparelho no país de Gales está sondando algo ainda mais sutil:
as próprias ondulações do espaço-tempo. Cientistas da Universidade de Cardiff criaram o interferômetro de mesa mais sensível do mundo, um dispositivo capaz de medir variações tão minúsculas que seriam menores que 1/1.000.000º da espessura de um fio de cabelo humano. Batizado de QUEST, o experimento basicamente procura ondas gravitacionais, aquelas ondulações do tecido do universo que foram previstas por Albert Einstein, e que normalmente são detectadas em baixas frequências, quando buracos negros colidem ou estrelas de nêutrons se fundem. Mas o que os pesquisadores buscam realmente usando essa tecnologia aí é algo ligeiramente diferente: as ondas de altíssima frequência, que poderiam ter se formado em teoria nos primeiros instantes do Big Bang ou durante o colapso de buracos negros primordiais, fenômenos que até hoje escapam da observação humana. Para isso, os físicos empregaram uma versão miniaturizada da interferometria que é usada em observatórios gigantes como o LIGO ou o Virgo, combinando feixes de lasers refletidos em espelhos para detectar alterações que são quase imperceptíveis no espaço. Ao correlacionar dados de dois interferômetros independentes, a equipe conseguiu eliminar os ruídos locais, como vibrações sísmicas ou variações de temperatura, e dessa forma isolaram possíveis flutuações reais do tecido espaço-tempo. Segundo Abhinav Patra, principal autor do estudo, a ideia é descobrir se o espaço-tempo é realmente quantizado, ou seja, se ele é composto por unidades discretas, como átomos de tempo e espaço. Já o professor Harmut Groth, coautor da pesquisa, explicou que o QUEST é uma abordagem interferométrica para investigar diretamente os limites entre a mecânica quântica e a relatividade. Após 4 anos de desenvolvimento e calibração, o sistema está pronto para sua próxima fase, observações que durarão meses inteiros em busca de menores flutuações imagináveis. Se for bem sucedido, o QUEST poderá ajudar a desvendar como é que o espaço-tempo realmente funciona em escala microscópica e, talvez, até revelar as conexões ocultas entre a matéria escura, a energia do vácuo e os campos gravitacionais. Em resumo, para simplificar um pouquinho mais aí, o menor dos experimentos do mundo pode estar prestes a responder a maior das perguntas: o universo é contínuo ou ele é feito de fragmentos invisíveis de realidade? Uma bengala branca comum já é símbolo de autonomia para as pessoas que não conseguem enxergar, mas o novo dispositivo Glib, desenvolvido pela startup Glidance de Seattle, promete levar essa independência a um outro nível, unindo inteligência artificial, câmeras de visão computacional e direção assistida em um único equipamento portátil. Visualmente, o Glide lembra sim uma bengala robusta, só que sobre 2 rodas e de borracha, com uma alça ergonômica e uma haste telescópica ajustável, mas dentro dela há um sistema completo de navegação, câmera estereoscópica com alcance de 15 metros, sensores de proximidade para detectar quedas ou obstáculos, alto-falante e microfone integrados e até um módulo de feedback tátil que vibra para orientar o usuário. O diferencial do Glide está nos seus modos de operação. No modo direcionado, por exemplo, ele guia o usuário passo a passo usando as plataformas como o Google Maps ou até mesmo rotas pré-programadas. No modo livre, ele atua como uma bengala inteligente, mantendo o usuário seguro na linha reta e evitando colisões. Já o modo Freestyle, atualmente em desenvolvimento, promete uma experiência totalmente autônoma. O dispositivo ajusta a direção, freia automaticamente e fornece alertas sonoros e táteis para mudanças de percursos, curvas e obstáculos acima ou abaixo do campo de visão. E um detalhe técnico não passa despercebido: quando precisa corrigir o caminho, as rodas giram suavemente na direção certa ou travam para forçar uma parada. E o sistema de visão computacional é capaz de reconhecer portas, faixas de pedestres, escadas e elevadores, o que torna o Glide uma espécie de assistente de mobilidade que literalmente vê o ambiente ao seu redor. Pesando cerca de 3,5 kg, o dispositivo é leve o suficiente para ser carregado ao subir as escadas. A bateria dura mais de 6 horas por carga e o preço estimado é de $1.499, com uma assinatura mensal de $30 que cobre todas as atualizações e o software proprietário de inteligência artificial. A corrida pelos robôs humanoides acaba de ganhar um novo competidor, e ele vem preparado para enfrentar o mundo real, tá bom? A Deep Robotics, a empresa chinesa sediada em Hangzhou, apresentou o DR-02 e o descreve como o primeiro robô humanoide do mundo com certificação IP66, capaz de resistir à poeira, chuva e às variações extremas de temperatura. Enquanto quase todos os robôs ainda operam em ambientes controlados, o DR-2 foi projetado para funcionar ao ar livre, sob o sol ou tempestades, suportando temperaturas que vão de -20 a 55 graus. Com 1,75 m de altura e 65 kg, ele caminha a 1,5 metros por segundo e pode acelerar até 4 metros por segundo quando for necessário. Ele também sobe rampas de até 20 graus e levanta objetos de até 10 kg, tornando-se uma máquina ideal para inspeções industriais, segurança e também logística, áreas que exigem bastante robustez e precisão. Mas o que realmente impressiona está dentro do robô. O DR-02 oferece impressionantes 275 trilhões de operações por segundo de poder de computação, e isso é o que impulsiona um sistema de multisensores integrados que inclui
LiDAR, sensores de profundidade e câmeras grande angulares. Essa combinação toda permite que ele crie mapas tridimensionais detalhados, detecte obstáculos e adapte os seus movimentos em tempo real, tudo sem intervenção humana. A Deep Robotics aposta em módulos intercambiáveis, ou seja, braços e pernas que podem ser trocados rapidamente, reduzindo o tempo de manutenção e permitindo atualizações futuras. Segundo os engenheiros, o foco do design foi unir força, agilidade e percepção, criando assim um robô capaz de enfrentar os ambientes onde as máquinas tradicionais simplesmente falham. De acordo com Li Shengbu, chefe de vendas internacionais, a Deep Robotics oferece produtos 20 a 30% mais baratos do que os concorrentes como a Boston Dynamics e Rainbow Robotics, mantendo o desempenho tecnológico comparável ao dos seus concorrentes. Isso explica por que, segundo Li, empresas, institutos de pesquisa e universidades coreanas visitam a Deep Robotics diariamente. Com a estreia do DR-02, a China mais uma vez deixa bem claro que quer continuar nessa disputa da liderança global da robótica humanoide, que hoje está ameaçada por empresas norte-americanas como Figure, Tesla e Agility Robotics. E se a promessa de um robô capaz de trabalhar sob chuva, poeira e calor se confirmar realmente, o DR-02 pode ser o primeiro passo para a nova geração de máquinas verdadeiramente preparadas para o mundo fora do laboratório. E aí, gostou desse conteúdo aqui? Se você curtiu esse episódio, se lembre que todas as fontes você pode conferir usando aqui a descrição. Os links estão por ali. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Clique em uma das duas opções que estão na sua tela e nos vemos no próximo. Valeu, tchau, tchau!